Bom dia, parar de volta com o esporte, né, Feira? Vamos lá? Vamos lá, Márcio. Afinal de contas, um argentino brasileiro que já foi jogador do Remo, agora é executivo do Paysandu. Estamos falando do Frontini. Frontini foi jogador do Remo em 2010, centroavante. 3 jogos, não fez gol, passagem discretíssima pelo Remo. E agora ele volta ao futebol paraense como executivo do Paysandu e encontra o Paysandu mobilizado para, depois de ter ganhado do Remo na finalíssima do campeonato estadual, seguir, engatar uma sequência de vitórias e, quem sabe, agilizar a sua busca maior, que é sair da zona do rebaixamento. Recai sobre novos ombros uma grande responsabilidade. Carlos Frontini é o novo executivo de futebol do Paysandu. E para os que não sabem exatamente quais as funções do cargo, ele explica. Está soando muito que o executivo de futebol só serve para contratar e mandar embora. O time está bem, contratou certo, está tudo certo, e o time está mal, o executivo não serve, contratou errado. É isso que está soando no mercado hoje. E é muito mais que isso, cara. Hoje aqui no clube são 32 funcionários no staff que a gente precisa coordenar, a gente precisa estar alinhado com os atletas, recuperação de atletas, participar da reformulação do centro de treinamento, fazer o clube continuar caminhando, caminhar no marketing, que é onde entra dinheiro para o clube. Então, assim, são muito mais coisas do que apenas contratar e mandar embora. Frontini foi contratado para assumir o lugar de Felipe Albuquerque, que não resistiu à sequência de jogos sem vitórias. Aos 43 anos, chega ao Papão após uma curta passagem pelo Marcílio Dias. Antes disso, esteve no Vila Nova por 4 temporadas, onde quase conseguiu o acesso para a Série A em 2023. E quer usar a experiência adquirida em Goiás para ajudar o Paysandu. O principal que eu vivenciei ali no Vila é que me mostrou que é possível sim conquistar o acesso. Mesmo uma equipe desacreditada, e a partir do momento que a gente ia entregando os departamentos, esse boca a boca ele ia externando nesse mundo do futebol aí. E por incrível que pareça, muitos jogadores ou profissionais que a gente procurava e levava um não, começou a nos procurar, principalmente para falar desse nosso projeto, a nossa estrutura, porque nós tínhamos um projeto claro ali para entregar. Isso leva tempo. As 2 primeiras Série B, nós brigamos na parte de baixo da tabela. As últimas 2 nós brigamos pelo acesso. O ano passado também, até a 3ª, 4ª rodada, o Vila estava brigando pelo acesso. E agora ele é o quê? O vice-líder, né? Com um jogo a menos. Então, assim, nós mudamos a imagem do clube. Apesar de perder o título contra o Remo, o Paysandu voltou a vencer em 90 minutos após 10 jogos. Porém, com o empate do Amazonas contra o CRB, o Paysandu ficou na última posição na tabela da Série B. E o momento ruim pede novas medidas. A gente tem que respeitar a saúde financeira do clube, a gente precisa continuar pagando em dia até o final do ano, é fundamental. E também andar alinhado com a comissão técnica. Então a gente conversou, a gente está conversando assim com muita gente. Reforçar, qualificar. Mesmo considerado jovem para o cargo, o novo executivo tem a vivência do futebol. E sabe que para tirar o clube da situação onde se encontra neste momento da Série B, tem que entender que será preciso superar os desafios de um mundo cruel. O futebol não tem justiça, não tem coitadismo, não tem espaço para isso daí. Um exemplo claro foi as 2 finais. Talvez o Goiás estava mais próximo do título que o Paysandu, e quem foi campeão foi o Paysandu, e não tem certo nem errado. E agora, no Clássico, a gente esteve mais próximo do título. Foi muito claro isso daí, quem foi para o estádio. E por um detalhe escapou. Onde é que está a justiça no futebol? Se o futebol fosse tão justo, não teria tanta graça, né? Não é nada automático. Não é uma ciência exata, como dizem, né? Muito longe disso, né, Márcio? E aí o Frontini faz essa lembrança. Vale a pena a gente resgatar 2 exemplos bem recentes. Paysandu, de 2023, que era um time que parecia fadado ao rebaixamento. Para a Série D, né, Ferreira? Seria para a Série D, exatamente. Olha só, né, a situação. Aí o Hélio dos Anjos chega e encontra um time completamente desacreditado, fisicamente destroçado, porque o Paysandu não rendia, porque também treinava mal. E aí o Hélio chega e promove ali uma transformação de comportamento, e o Paysandu
decola e consegue subir. Parecia fadado a cair, consegue subir de divisão. E o Remo, do ano passado, era um exemplo semelhante. Quando o Rodrigo Santana assumiu, o Remo era um time em posição de rebaixamento, fadado ao rebaixamento, cresceu e subiu também para a Série B. Estamos hoje com os dois clubes na Série B, depois de terem vivido esse processo. Por quê? Porque quando está mal, sofre muita pressão, muita cobrança, e aí a atitude faz crescer. Quando está bem, aí tem muito afago, tem elogio de toda parte. O trabalho é outro, né? E todo o processo é para quê? Para fomentar vaidades. O resultado é esse, fomenta vaidades. E as vaidades fazem o trabalho cair e o rendimento também. A realidade é essa aqui, o sucesso é véspera do fracasso e vice-versa. Por que é assim? Porque a mentalidade ainda não é tão profissional. Numa mentalidade profissional, se está bem, tem que ser cobrado para melhorar. Se está mal, tem que ser cobrado para reagir. A cobrança tem que existir sempre. Mas há momentos em que essa cobrança é deixada de lado porque alimenta-se a ilusão de que já chegou lá. E não é bem por aí. O Remo vive um momento que é muito especial. Aliás, antes de falar do Remo, eu só quero completar, em cima do que disse o Frontini, das funções do executivo de futebol, porque a ideia geral, o executivo é para contratar, para mandar embora. O Remo e o Paysandu, realidade de Remo e Paysandu hoje, o departamento de futebol tem pelo menos 30, mais de 30 profissões envolvidas ali. O executivo faz o quê? Ele coordena toda essa engrenagem que envolve mais de 30 profissões hoje. Nos grandes clubes isso vai a mais de 50. Aqui a realidade ainda é em torno de 30 profissões envolvidas. O executivo ele é o coordenador geral de tudo isso, é ele que produz relatórios, é ele que acompanha as análises, é ele que promove a integração, é ele que faz a engrenagem funcionar. Então o trabalho é fundamental do executivo no departamento de futebol. Ele é o gerentão que vai dar condições de trabalho para os atletas, para a comissão técnica, para os funcionários dos diversos setores, que vai acompanhar o desenvolvimento de ciência e tecnologia, que são a base de toda essa engrenagem para um time ser vitorioso ou não vitorioso, né? Eu falei agora sobre o Remo. O Remo vive um momento que é muito especial, faz uma grande campanha na Série B, é o atual campeão estadual e precisa viver isso, da questão da cobrança para se manter em alta. Jogo contra o Vila Nova, hoje no Mangueirão, 19h. Leão Azul com um time transformado em diversos aspectos. Eu já vou avançar nessa questão das mudanças do Remo, mas o que está valendo é a busca do Remo pela vice-liderança do campeonato desde que vença o Vila Nova na noite de hoje. Campeão paraense e eleito um dos melhores atacantes do campeonato, Pedro Rocha tem muito o que comemorar nesses primeiros meses de Clube do Remo. Eu estou muito feliz aqui de poder estar trabalhando com meus colegas e esse título que a gente conquistou, esse prêmio individual que você citou também, isso só coroa o trabalho de nós que estamos aqui trabalhando firme. O atacante ainda é o artilheiro da equipe na Série B com 4 gols. Só que ele já está com saudade de voltar a balançar a rede. São 4 jogos sem marcar. O atacante é isso, né, cara? Passa 1, 2 jogos sem fazer gol, você já fica, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mentalmente eu procuro sempre manter a calma, porque sei que nos jogos ali eu vou ter as oportunidades e eu sempre procuro fazer o meu melhor. É lógico que o adversário está ali para impedir que isso aconteça e vai procurar não deixar, vai tentar impedir que nós façamos os gols. Bom, quem sabe Pedro Rocha não reencontre o caminho do gol hoje à noite, em um compromisso importante para o Leão. Objetivo concluído, título estadual conquistado, só que já ficou para trás. A comemoração durou pouco tempo, porque os azulinos já voltaram o foco para a Série B, onde tem jogo difícil contra o Vila Nova no Mangueirão. Duelo entre duas equipes que estão dentro do G4. Ontem a gente já treinou, hoje também, amanhã já tem jogo de novo, então, assim, se demora muito para conquistar e acaba não tendo tempo de comemorar, porque
faz parte, é muito bom comemorar um título, principalmente. Então, como eu falei, essa é a nossa profissão. A cada 3 dias a gente está jogando, é um novo jogo, você tem que tirar força de onde às vezes não tem, mas essa é a nossa profissão, é o que a gente escolheu fazer. Para essa partida, o técnico Daniel Paulista não vai poder contar com Pavani suspenso, além de Klaus, Sávio e Janderson, entregues ao departamento médico. Tem ainda Jaderson, internado em recuperação de uma contusão cerebral. Independentemente dos desfalques, a confiança dos azulinos segue em alta. Tem sido muito bom esses últimos dias. A gente fez os últimos ajustes hoje para o jogo de amanhã. Então a gente está muito focado aí para chegar amanhã e fazer um grande jogo. E esse jogo, Remo e Vila Nova, Márcio, envolve as 2 melhores defesas do campeonato. O Vila Nova até agora só tomou 3 gols, e a defesa menos vazada. A do Remo só tomou 4 gols. Então é a segunda melhor defesa, as 2 principais em ação no jogo de hoje. Sendo que no caso do Remo, há uma mudança significativa na formatação da equipe, na composição de peças. Por quê? Porque o Remo não pode contar no jogo de hoje com o zagueiro Klaus, com o lateral Sávio, com o volante Pavani e com o atacante Janderson, e continua sem o Jaderson, que é a figura central dessa equipe do Clube do Remo, figura fundamental. Com tantas perdas, há um outro jogador que em princípio não jogaria, mas que ganhou condições, que é o Alan Rodrigues, o lateral esquerdo. Então, com tantos problemas, o técnico Daniel Paulista buscou solução no que ele já testou no próprio Repá. Vamos lembrando que o Alvarinho entrou no Repá e fechou o lado direito num trio de zaga com o Reinaldo e com o Klaus, agora com o Camutanga. Então o Remo vai ter, pelo treinamento de ontem, pelo que se elaborou dentro do Clube do Remo, vai ter um trio de zaga com Alvarinho, Camutanga e Reinaldo, vai ter o Marcelinho e o Alan Rodrigues como alas, e completando esse meio de campo, Caio Vinícius, o Luan Martins e o Pedro Castro, e na frente o Adailton com o Pedro Rocha. Aí você pergunta, e o Felipe Viseu? O Felipe Viseu tem uma importância tática significativa no time do Remo, no esquema do técnico Daniel Paulista, mas no esquema anterior. Nesse sistema que ele montou agora de 3-5-2, ele precisa de mobilidade na frente. O Felipe Viseu é um jogador de mobilidade voltando para fazer o trabalho de pivô, para fazer o trabalho de marcação, para coordenar a movimentação. Mas agora é diferente. Dentro do novo sistema, precisa haver entre os 2 homens de frente, o Adailton e o Pedro Rocha, uma movimentação que é diferente. Então, está aí a formação da equipe do Remo, que foi elaborada, testada no treinamento de ontem. Fica claro em questão aí se o Daniel Paulista, de fato, confirma o que ficou elaborado ontem ou não, mas, em princípio, é assim o time do Remo para o jogo de hoje contra o Vila Nova, 19h, no Mangueirão, e meia hora depois, o Paysandu contra o América, em Minas Gerais. Muito bem, Ferreira. Vamos agora com o Esporte Saúde? Vamos nessa. O peladeiro de fim de semana, ou o atleta de basquete, ou de vôlei, ou de qualquer outro esporte, que seja esporte de contato, né? O vôlei nem tanto, está sempre exposto ao risco de uma contusão, e quando essa contusão, quando o baque é na cabeça, o assunto é sempre muito sério. Nós estamos vivenciando o exemplo Jaderson, atleta do Clube do Remo, que continua no hospital sob cuidados médicos. Por esse lance, no primeiro repá da decisão, a colisão entre ele e o Novídio do Paysandu, de cabeça. Essa lesão pode ser leve, moderada ou grave. No caso do Jaderson com o Novídio, foi leve para o Novídio, que teve um galo na cabeça e, enfim, situação rapidamente resolvida. No caso do Jaderson, moderada, ele precisou ir para o hospital e ficar sob monitoramento e segue, né, há uma semana
nessas condições, então nós estamos acompanhando isso tudo aí. E aí, Márcio, fica uma questão. Está rolando a pelada do fim de semana, acontece um lance desse aí, como é que fica, né, o atendimento a esse atleta? E se não há uma estrutura para dar o atendimento, o que é que se deve fazer? Quais são os sintomas que vão indicar a gravidade, o nível de gravidade do problema? Diante dessa situação, o Bom Dia Pará ouviu o neurologista que está cuidando do Jaderson, o doutor Hamilton Araújo Júnior, para trazer uma orientação aos atletas em geral sobre o risco que o Jaderson correu, mas que, felizmente, teve todo o atendimento e toda a estrutura que precisava. Doutor Hamilton. Todos esses tipos de traumatismo craniano, leve, moderado e grave, o paciente tem que ser levado ao hospital para uma avaliação. Por quê? Porque o traumatismo craniano leve ele pode se transformar num moderado, que pode se transformar em uma evolução, né? Então, uma avaliação médica inicial, né, depois do traumatismo craniano é importante. E existem alguns sintomas também de alerta que a gente tem que ficar sempre em mente, que são pacientes que têm mesmo um traumatismo leve, que tem uma cefaleia, uma dor de cabeça depois, perde a consciência, vômitos, náuseas, né? Uma história de perda da consciência. Então, são sinais de alerta para que a gente tome um cuidado um pouco maior e leve esse paciente para um tratamento especializado. Eu acho que o importante daqui é tentar alertar a população que a gente precisa encaminhar esse paciente diretamente ao pronto-socorro, ao hospital, para evitar problemas mais sérios, né? Principalmente as pessoas que praticam esporte de contato, como futebol, basquetebol, handebol, boxe, MMA. Então, são pacientes que precisam ter mais cuidado, né? Então, está feito aí o alerta. E, para completar, eu vou contar uma historinha aqui de uma experiência que eu acompanhei. O filho de um amigo meu foi jogar futebol à tarde e, à noite, teve aquela rotina ali, banho, jantar, um tempo, depois dormiu. Dia seguinte, o menino estava morto. Aí a família foi saber que ele, no futebol dele, à tarde, ele sofreu um baque na cabeça, não deu importância, não comunicou a ninguém, dormiu e morreu. Para você ver como o assunto é sério e é importante ter essas informações para saber o que fazer diante de episódios como o que ocorreu no Repar com Jaderson e no vídeo. Recado, alerta é muito importante. E agora, o que você traz para a gente, Ferreira? Márcio, amanhã, 15 de maio, vai ser o dia da análise no futebol, o Análise Day em São Paulo. E entre os palestrantes estará um paraense de Itaituba, Cadu Furtado. Ele antecipa para nós aqui um pouco do que ele vai trabalhar na palestra. São dados estatísticos sobre bola parada no futebol. Depois que ele falar, a gente vai buscar um exemplo para confirmar o que ele diz. Cadu Furtado. Alô, TV Liberal, Carlos Ferreira, aqui quem está falando é Cadu Furtado, analista de desempenho e também especialista em bolas paradas. Meus amigos, vocês sabiam que de 30% a 35% dos gols são originados de ações de bolas paradas? Que 28%, em torno de 25 a 30 minutos do jogo, são ocupados pelas bolas paradas? E que desse total dos 28%, nós temos de 100 a 130 ações de bolas paradas? E é com esse objetivo que estarei dia 15 de maio, quinta-feira, em São Paulo, na sede do Futebol Interativo, participando da Análise Day. A Análise Day é o maior evento do Brasil sobre análise no futebol. O que ocorreu, quando ele fala de bola parada é o lance que é originado de um escanteio, uma cobrança de falta. Isso é a bola parada no futebol. O que nós tivemos nos dois repares? 6 gols. Como foram esses 4 desses 6 gols? Tivemos um de falta, tivemos um em cobrança de escanteio, tivemos 2 em cobranças de pênalti. Dos 6 gols, 4 foram em lances de bola parada. Além da observação importante
de que esses lances consomem muito tempo do jogo, porque é parado para tomada de providências, ali se consome um quarto de um jogo de futebol. E isso é muito treinado, é muito trabalhado, porque é muito decisivo. Vale a pena ter esse tipo de informação e ficar atento, observando nos jogos essa confirmação. É isso, vamos agora com os times amadores, Ferreira, vamos lá? Aqui na tela o Juventus, que é o time da Polícia Militar e Bombeiros de Ananindeua. Tá aí o Juventus. É a hora do projeto Águia Mocajuba e do Caminho para o Futuro. São dois projetos sociais, inclusão pelo futebol lá em Cametá. E aí também Mocajuba, nós vimos ali, né? Locomotiva, que é de Santa Bárbara. Adivinha quem é torcedor desse time aí? Nosso Nestor. Torcedor, Nestor, nosso colega aqui da TV Liberal, torcedor do Locomotiva, lá de Santa Bárbara. Os Feras, de Limoeiro do Ajuru. É a vez do Panelinha FC, Tapanã, capital. Veteranos do Cruzeiro, lá de Castanhal. Bragantino, da Vila Araquaim, Curuçá. Com as cores do Bragantino mesmo. Professores Sintep, Aurora do Pará. Aí a galera do sindicato. Remo da Comunidade Quilombola, Mocajuba e Igarapé-Açu. Seleção Feminina de Aurora do Pará. Também destaque aqui na tela do Bom Dia. É o primeiro tempo dos amadores, daqui a pouco tem mais. Até mais, Ferreira. Valeu. Valeu. Bom, agora 7h40. Vamos agora com o segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira, a gente já começa com times amadores na tela, começando com o time, Ferreira. Mostra aí. Segundo tempo dos amadores, Clube do Remo Amapaense, que vai fazer um amistoso no próximo domingo contra o time do Bancrévia. Aí está o Remo Amapaense, com alguns profissionais do Leão, ex-profissionais do Leão Azul. Trabalhista Sub-15 é de Marituba. Manduquinha, time dos anos 70, lá do APU Castanhal, tá aí o Manduquinha. Fez muita história aqui no futebol do Pará, no futebol amador. Remo Master, que ganhou por 4-2 dos Colunáveis. Esse jogo em Belém no fim de semana. Por que Colunáveis, Marcos? Tem ideia, não? Colunáveis? Não faço ideia, Ferreira. Conta aí por que Colunáveis. É a galera que tinha problema de coluna, dores de coluna, passou por tratamento. Certo. Isso gerou ali uma tá o Edil ali em cima, né? Ah, é, exatamente. Aí você tem a Edil, Mazinho... A Maracanã ali, Ferreira, na Maracanã, ponta. Castor, Ageu Sabiá. Ageu Sabiá. É, tá aí a galera do Remo do passado, nesse amistoso contra os Colunáveis. Amigos em Cristo, bairro da Cremação, Belém. E agora, o Clube Atlético Família, também aqui da capital. Itaqui Master 45, é uma agrovila lá de Castanhal, agrovila do Itaqui, tá aí o time Master 45. De novo Itaqui, agora com o time Sub-17, lá de Castanhal. Paysandu Nossa Chope, esse Nossa é Bossa, né? Certo. É Bossa Chope, trocaram o B pelo N ali. Bairro Castanheira, Belém. Paysandu do Panorama 21, também aqui da capital, fechando o desfile dos amadores desta quarta-feira. Muito bem, amanhã tem mais. Ferreira, o que vamos falar agora aqui no esporte? Vamos falar da natureza do Campeonato Paraense de 2025. Aliás, a natureza é um termo que se aplica muito bem. Por quê? É a questão do campeonato com o seu perfil de ações de sustentabilidade, que foi marcante, e agora o presidente da federação, o Ricardo Gluckpool, traz para nós o seu recado a respeito desse perfil do Campeonato Estadual 2025. O futebol certamente é o maior influenciador digital que existe. E, com certeza, uma das principais ferramentas de transformação social. E, justamente por isso, tem a obrigação de se servir da sua extraordinária audiência para debater importantes assuntos com a sociedade. E assim nasce a nossa competição temática, o Parazão Sustentável. Uma competição que teve capacidade de implementar importantes ações inspiradoras, ações educacionais,
Ações que têm efeito prático, como a coleta seletiva de lixo, como a reciclagem, como a instituição de importantes órgãos como observatórios inclusivos e, sobretudo, em uma ação inédita, uma competição que compensa a sua própria emissão de carbono. Legal que o campeonato teve esse perfil, é algo que precisa ter continuidade e aprimoramento, né? Mas o futebol passa aí uma mensagem de educação ambiental, o que é muito relevante. Como disse o Ricardo Gugpol, o presidente da federação, né, o futebol tem, né, esse poder de influenciar e que seja com mensagens positivas, né, Ferreira? E bom que está havendo essa tomada de consciência de que o futebol não só pode como deve, né? Isso. E essas ações, elas passar precisam... a ser uma obrigação também, de alguma forma, Exatamente. Essa responsabilidade social, né? Os clubes que levam alegria, às vezes tristeza, né? Quando perde, mas, sobretudo, assumir um papel importante na sociedade, né? Ser mais que um clube de futebol, né, Ferreira? Exatamente, essa é a questão. E agora vamos falar de bola rolando, afinal, hoje tem Série B pegando fogo à noite, né? Que noite é essa, Márcio? Que noite! 7 da noite, o Remo contra o Vila Nova em Belém, 7h30 da noite, o Paysandu contra o América em Belo Horizonte. Vamos começando com o Remo, que enfrenta o Vila Nova. E olha só, o Remo, dos 20 times da Série B, é o único invicto. O único time que ainda não perdeu na Série B é o Remo, que recebe, então, a equipe do Vila Nova. Os dois estão no G4 da Série B, então, um jogo do bloco de cima, um jogo valorizado por diversos aspectos, um Remo bem diferente, num sistema 3-5-2, para a recomposição da equipe em meio a tantas perdas, perdeu meio time para esse jogo, e depois do campeonato estadual, ainda em meio às celebrações, o Remo recebe o Vila Nova, enquanto o Paysandu enfrenta o América, vice-campeão mineiro, o Paysandu vice-campeão paraense, mas o América faz uma campanha, digamos, desconfortável no campeonato, está lá numa posição mediana, e o Paysandu é o último colocado do campeonato. Então, diante disso, o Papão jogando pela reação em BH contra o América, e amanhã a gente traz o recado completo. Muito bem, Ferreira, obrigado pelas informações, até amanhã. Valeu. E agora uma...